Ok. Amados irmãos, graça e paz. Amém. Irmãos, nós já estamos praticamente no final do ano, outubro, novembro, dezembro. Quando você anda no comércio e as cores apontam para verde, vermelho e dourado, você já tem certeza que chegamos no final do ano. E como todo final de ano, é muito natural a que nós pensemos acerca daquilo que foi construído durante o ano e tentemos construir planos para o próximo ano. E orando ao Senhor, colocando diante de Deus as necessidades e observando o curso da vida e como as coisas estão andando, eu entendi que nesse final de ano nós vamos fechar, por quanto assunto, um ponto que pode ser algo que você vai precisar já para o próximo ano. Nós vamos estar falando sobre saúde financeira. Introdução à saúde financeira. Nós vamos ver pelo menos um ou dois princípios até encerrar o ano. Princípios estes que podem ajudá-lo a pensar sobre a gestão de bens, de riquezas. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu lhe dar alguns dados estatísticos. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos, aproximadamente 2.230 versículos fala sobre gestão de bens e riqueza. Então, é uma quantidade significativa de conhecimento. E o Senhor tem interesse em que nós tenhamos o conhecimento prévio dessas questões que tangem a gestão de bens, recursos e dinheiro. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso. Então, nós precisamos saber bem para colocar os pingos nos is, para colocar as coisas no lugar certo, para colocar cada coisa em seu lugar. Gostaria, irmãos, de fazer algumas perguntas. Não precisa responder, eu só espero que você reflita sobre aquilo que eu vou falar agora. Me diga uma coisa, você está feliz com a sua situação financeira? Você é bem-sucedido nas demandas financeiras e materiais? Você pode dizer que gerencia bem os recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Me diga uma coisa, você, nesse momento, está mais feliz ou mais apreensivo em relação às coisas que poderão ocorrer? Como é que está o seu coração? Você se sente bem a respeito de si mesmo, a respeito da sua vida, a respeito dos seus planos? Você tem tido paz quando ora, colocando diante do Senhor o que você tem planejado? Você tem sentido paz? Você tem visto algum horizonte, alguma luz no fim do túnel? Então, irmãos, essa sequência de quartas-feiras até próximo, digamos assim, do Natal, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre as questões de gestão financeira, bens e recursos. E não pense você que pelo fato de eu estar falando sobre esse assunto, ele será menos espiritual, que esse assunto não tem a ver com as questões espirituais. E aqui já um grande mito. Muitas pessoas pensam que falar sobre isso não é falar sobre questões espirituais, mas é de forma profunda. Como eu disse a você, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E nós vamos dividir essa palestra em princípios que você precisa entender para gerenciar bem a sua vida do ponto de vista de gestão de bens e riquezas. São ensinos práticos,
São questões introdutórias. Então, irmãos, nós vamos estar abordando questões espirituais, comportamentais, e também vamos estar trazendo algumas dicas sobre como gerenciar o seu orçamento, como fazer, digamos assim, o elenco de dívidas para começar a colocar na prática um saneamento financeiro na sua vida. Como é que você deve fazer, quais são os caminhos que você deve trilhar. Nós vamos estar passando essas informações. Esse assunto, irmãos, me chama muita atenção, porque a minha formação é formação contábil. Eu sou formado em contabilidade e ajudei a muitas empresas no controle financeiro, fazendo saneamento disso, daquilo, reduzindo desperdício, melhorando nível, ponto de equilíbrio, taxa, essas coisas. E eu percebi que muito daquilo que nós utilizamos, a palavra de Deus já vem falando há muito tempo. Só que ela não é organizada como os livros são organizados. Por exemplo, se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver que aqui e ali tem um provérbio falando sobre gestão de bens e riquezas. Ele não é organizado assim, um capítulo específico só sobre isso. Não, é um ensino que é pulverizado. E às vezes fica difícil de conhecer. E nós vamos mostrar com simplicidade. Eu gostaria que você prestasse atenção e vamos andar por esse momento falando sobre gestão de bens e riquezas. Irmãos, o Evangelho tem duas forças ativas, fantásticas, fundamentais, imperativas em nossa vida. A primeira, a pessoa do Senhor Jesus em nossa vida, em nosso coração, na nossa alma, presença marcada pelo Santo Espírito de Deus, que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus e vivemos assim. A segunda grande força, irmãos, são os princípios da palavra que, quando aplicados no dia a dia da vida, funcionam. O Filho de Deus, uma coisa, o sistema que Deus faz, o sistema que Ele instituiu, anda paralelo. Uma coisa é você saber sobre a vida de Deus, a vivência da graça, a vivência dos dons, a oração, perceber o Senhor na alma, no dia a dia. Outra coisa é você entender os princípios, entender a lei de Deus. Uma coisa é o rei, a outra coisa é o reino. Ambas estão ligadas, mas muitas vezes conhecemos muito o rei e nos esquecemos da demanda do reino. Uma coisa é você ter experiência com Deus vivo, outra coisa é você conhecer da sabedoria desse Deus vivo. Uma coisa é algo que é ministrado à sua alma, ao seu coração. Outra coisa é algo que é ministrado à sua mente, que faça você raciocinar sobre as coisas. Uma coisa é a salvação em Cristo Jesus, experimentada instantaneamente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nos arrependemos do pecado. Os textos nos falam de forma muito clara, Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor escreve o nome deste arrependido de seus pecados e que entregou a sua vida ao Senhor Jesus no livro da vida, selado com o Espírito Santo da promessa. Ele passa a andar em novidade de vida, tem que ser nova criatura. Agora veja, algumas coisas da sabedoria de Deus para a santificação, estas são aprendidas progressivamente. A gente não recebe um chip com um novo sistema que é implantado na alma rapidamente. Não é assim. Nós vamos aprendendo, lendo a palavra, vendo os testemunhos, vendo as experiências, e assim nós vamos crescendo. E dentro desse tema aí, finanças é um tema recorrente. Nesse tema, 2 Pedro 3,18 se aplica. Nós precisamos, nesse tema, crescer em graça, mas também crescer em conhecimento.
se crescemos mais na vivência da graça, a gente cresce torto e pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Se cresce só em conhecimento e não na vivência dessa graça, as pessoas se refugiam por trás daquilo que é chamado conhecimento teológico, pensando que isso é intimidade com Deus, não busca ao Senhor numa vida de oração. Ele é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões. Conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas para tomar uma decisão para o dia a dia ele não sabe, porque ele investiu num conhecimento, mas um conhecimento que muitas vezes está distanciado da vida prática. É aí a questão da sabedoria. Irmãos, gerenciamento de bens e riquezas, o ponto principal está na atitude que nós temos em relação aos bens, em relação ao dinheiro, em relação às questões materiais. Que atitude nós temos? Irmãos, essa necessidade de saber sobre saúde financeira não é uma coisa nova. E muitos estudiosos, inclusive, pensaram que não fosse uma disciplina que fosse dada, por exemplo, nos cursos de administração ou de ciências contábeis. Até estudiosos que entendem que deveria fazer parte, inclusive, do curso de psicologia. Porque muitas pessoas que compram compulsivamente o fazem por questões, por traumas, por dificuldades interiores, que são expressas em atos de compra, num consumismo desenfreado. Então, a relação que o homem tem com bens, com recursos, com essas coisas, passa mais por ter uma atitude santificada, equilibrada, conhecedora dos parâmetros, uma atitude, tomar atitude. Isso é fundamental. E hoje eu gostaria de trabalhar um princípio só. Um princípio só. Sabe o que é, irmãos? Entenda isso para a sua vida. Uma vida produtiva não é obra do acaso. Repita comigo essa frase. Uma vida produtiva não é obra do acaso. Mais uma vez. Uma vida produtiva não é obra do acaso. Irmãos, quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida sobre algum aspecto em sua vida, tem muita gente que diz, fulano tem sorte demais. Não é não, irmãos. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pirassununga. Lá tem uma universidade. E eu vi um grupo de cientistas sendo premiado, porque eles descobriram, transformaram uma espécie de uma larvazinha que combatia um bichinho que destruía as plantações de cana-de-açúcar. Eles passaram 15 anos estudando esse bichinho, tentando produzir, através de transformações, um bichinho que pudesse conter aquela outra larvinha, e eles ganharam um prêmio. E eu entendi que foi uma piada de mau gosto, quando alguém próximo da equipe olhou para o prêmio que foi ganho e disse, mas rapaz, vocês têm sorte demais. Eu disse, sorte? Eles passaram 15 anos estudando a larvinha, e um outro bonitinho fez, não tiveram muita sorte. Sorte não, irmãos, foi trabalho, foi luta. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que tem tido produtividade, tem tido condições, nós precisamos entender, irmãos, que uma vida produtiva, ela não cai do céu num pirlim-pim-pim, ela não vem num Shazam, assim, em forma de crente bem-sucedido financeiramente. Não, irmão, não é assim, é construído, é muito trabalho. E aqui, irmãos, nós precisamos entender e precisamos fazer as pazes com o trabalho. Muito embora, às vezes, a língua não ajude muito. Eu não sei se você sabia que a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium é aquele tridente que o cão usa para tentar o polvo.
Aí as pessoas olham para a Bíblia e começam a observar que a partir do momento em que o pecado é cometido e a humanidade ela cai na questão do pecado através de Adão, o trabalho dele, inclusive o trabalho foi afetado. Agora ele vai ter que colher, vai ter que fazer as coisas, as árvores vão ter ervas daninhas, vai ter que suar, ele vai ter que lutar muito. Mas deixa eu lembrar você que antes da questão do pecado em Gênesis 3, o homem ele já tinha uma função. O trabalho era profundamente abençoado e Deus era nada mais, nada menos que o sócio de Adão. E ele não tinha dificuldades para trabalhar. Aí eu recorro, olho para a história e começo a observar, por exemplo, que os gregos, eles tinham uma distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, dando mais valor ao trabalho que é produzido pela mente do que o trabalho que é produzido na manufatura, com as mãos. Inclusive, na sociedade grega, pelo menos antiga, sabe-se que os homens chamados homens livres eram aqueles que tinham condições financeiras, que não executavam trabalhos manuais, mas que tinham empregados ao seu dispor. Mas quando eu olho para a história, irmãos, eu também vejo que no final da Idade Média, quando temos aí a chamada Reforma Protestante, algumas pessoas vêm com um pensar diferente sobre a questão do trabalho, entendendo que o trabalho é uma base de realização do homem. Então, Lutero vai fazer uma releitura do trabalho, Calvino vai fazer uma releitura do trabalho, mais perto de nós, Abraham Kuyper vai fazer uma releitura do trabalho. Muitos teólogos vão fazer uma releitura do trabalho como uma das fontes de realização do homem. E aqui eu gostaria, irmãos, de que você pensasse, um dia tem 24 horas. Se você dorme entre 6 a 8 horas, e geralmente esse é o número de horas para que a pessoa venha a ter saúde, vai sobrar 16 horas. Dessas 16 horas, se você estiver trabalhando, você vai gastar 8 horas trabalhando. Você passa 1/3 da sua vida trabalhando. O trabalho faz parte da nossa vida. O trabalho mexe com a nossa identidade. Quem é fulano? Ah, é fulano marceneiro. É fulano encanador. É fulano, faz parte da identidade. Trabalho é algo importante. Vamos ver como é que a Bíblia lida com o trabalho. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, o texto diz: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Veja a palavra que eu deixei aí bem marcadazinha: esforço, trabalho. É Salmo capítulo 128, os versículos 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O que é prosperidade do ponto de vista bíblico? É usufruir da questão do trabalho conforme Deus preconiza, organiza, ordena nos princípios bíblicos. No Provérbio, no capítulo 12, dos versículos 11 a 14, o texto diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Versículo 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Sempre haverá uma palavra positiva sobre a questão do trabalho nos textos bíblicos. Provérbios capítulo 14, versículo 26.
todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Irmãos, todo trabalho árduo traz proveito. Uma vez, assim que eu saí de Curitiba, eu comecei a trabalhar para mim mesmo, fazendo uma empresa de consultoria para atender a outras empresas que precisassem de planos de gestão pela qualidade total. E eu consegui um cliente, na época, muito importante. Um dos primeiros clientes meus, na época ele tinha 2.750 usuários ativos no seu negócio. E eu comecei a trabalhar com ele e tive que aprender a duras custas sobre questões que envolviam leis, de uma forma bem específica, estatutos. E eu comecei a estudar sobre os estatutos, comecei a estudar sobre essas questões, e logo em seguida, aproximadamente 1 ano e meio depois, o Senhor me chama ao ministério da palavra, de uma forma mais intensiva, e eu começo a estudar teologia. Aí, quando eu começo a estudar teologia, trabalhando também, eu pensei comigo, mas Senhor, aonde é que eu vou utilizar todo aquele conhecimento que eu obtive, de compor, de fazer estatutos, de organizar as questões legais, de organizar as documentações, aonde é que eu vou utilizar isso? Aí, no mesmo ano que eu pensava que esse trabalho que eu tinha enveredado fosse uma coisa inútil, o conhecimento que eu obtive lá me ajudou a que eu ajudasse 2 igrejas a fazerem os seus estatutos sociais. A primeira igreja de Santa Rita e a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, aqui, na época da saída do pastor Antônio Fernando das Chagas. Eles tinham um estatuto pequenininho, mirrado, lá em um cartório Bahia. Conheci uma pessoa de lá que estava precisando que refizessem o estatuto, um estatuto mais robusto. A primeira proposta que chegou mais rápida foi uma proposta que partiu de um estudo nosso. E a gente conseguiu ajudar aquela comunidade. Nenhum trabalho, nenhum conhecimento que você tenha obtido até hoje para o reino de Deus é inútil. Entenda, algum dia você pode utilizar. Não despreze o trabalho. Não despreze o trabalho. Provérbios capítulo 18, versículo 9, o texto diz: quem relaxa, olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que texto forte. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. E isso é verdade. Onde todos trabalham, ninguém cansa. Uma corrente, ela é forte de acordo com o seu elo mais fraco. É o elo mais fraco quem diz se aquela corrente é forte ou não. Não são os outros elos fortes. Porque se essa corrente tiver de quebrar, ela vai quebrar no elo que é mais fraco. Numa equipe de trabalho, o elo que é mais fraco, geralmente é aquele que é mais preguiçoso. E na equipe as pessoas sofrem com a presença do preguiçoso. E aqui, irmãos, uma coisa que a prática nos mostra. Às vezes o preguiçoso trabalha dobrado, viu? Porque geralmente ele é insensato. O texto diz em Provérbios 21, 25. O preguiçoso, ele morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Só faz desejar, só faz desejar, só faz desejar. E eu tenho, irmãos, uma certa temeridade no meu coração dessa geração que consome redes sociais e que enche a sua alma das propagandas que estão nessas redes sociais. Porque cria desejo, 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 mas sem trabalho, esses desejos, eles não são consolidados.
se transforma em frustração. Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, uma grande lição para o casal. O texto diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Irmãos, eu já fiz nas congregações por onde eu passei, eu fazia os noivos quando querem casar, fazem os encontros pré-nupciais com o pastor, para o pastor orientar. Já fiz algumas turmas, e eu tenho um pequeno roteiro meu. Na 5ª lição do meu roteiro, a gente fala sobre gestão de bens e riquezas para o casal. Irmãos, parece brincadeira. Vamos supor que tenha 10 casais fazendo o curso de noivo comigo. Quando chega na gestão de bens e riqueza, na parte que fala sobre bens e riquezas, na questão do casal, se tem 10, só fica 5 casais. Sabe por quê? Porque eles nunca pensaram sobre aquilo. E quando chega naquele momento, um noivo não sabe o quanto o outro ganha, nem quais são as suas perspectivas para o futuro. E quando isso é discutido, que um olha a visão que o outro tem acerca das questões materiais, aí diz: eita, não vai dar para mim nesse casamento, estou fora. E eu vou além, irmãos, dos atendimentos que eu já fiz. Existe uma parcela significativa de casais casados que um cônjuge não sabe o quanto o outro ganha. E às vezes compra as coisas escondido para não dar problema. Está vendo como eu pego na ferida bem ligeirinho? Não é à toa, irmãos, que 40% das demandas de divórcio tem a ver com gestão de bens e recursos, a questão financeira no casal. Existem casais que, se fossem inteligentes, eles conseguiam prosperar juntos, mas por diminuírem a importância desse assunto, infelizmente, às vezes um até acaba atrapalhando o outro. Veja o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 15, o texto diz: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, se alegrar. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der, debaixo do sol. E aqui, irmãos, vale a pena salientar uma coisa. É possível que entre nós tenhamos 3 tipos de pessoas em relação à questão financeira. É possível que aqui, ao ouvir sobre esse tema, alguém pense assim: pastor, legal o tema. Agora eu vou aprender sobre a questão financeira. Eu quero saber sobre educação financeira, eu quero saber sobre orçamento, eu quero saber sobre como controlar, eu quero ampliar minha mente, eu quero saber sobre custo, sobre despesa, sobre investimento, sobre financiamento. Ótimo! Deixa eu lhe dizer uma coisa, esse ensino também não cai assim. Eu não vou fazer uma oração de unção dizendo: receba a unção da finança, puf, e você vai sair daqui sabendo de tudo, não. Você tem que pesquisar, você tem que querer, você tem que estudar. E sabe o que foi que eu descobri, irmãos? No Brasil, as grandes entidades financeiras estão disponibilizando cursos gratuitos sobre educação financeira com certificado. Nada mais, nada menos que o Banco Central do Brasil. Se você acessar o site do Banco Central, lá tem uma guia sobre educação financeira.
e ele dá um curso de educação financeira a você, com certificação. Se você for para o site do Serasa, tem uma guia chamada Serasa Ensine. Lá tem cursos sobre educação financeira, sobre consumo equilibrado, sobre a questão de aposentadoria, cursos excelentes, sobre como negociar dívidas, excelentes. Outro site, Fundação Getúlio Vargas, FGV, na parte de cursos gratuitos. O curso que mais sai é o curso de saúde financeira. Ah, pastor, mas eu não queria assim não, queria um negócio que fosse mais fácil. Então, meu irmão, me perdoe, mas sem trabalho, sem esforço, você não vai sair do canto. É possível que aqui tenha um segundo grupo. Qual é o segundo grupo? Aquele que olhe para mim e diga assim, pastor, gostei do assunto e veio a calhar. Por quê? Porque eu estou endividado. Eu estou endividado, entrei no cartão de crédito e agora está uma bola de neve, não sei como sair disso. Eu estou endividado, eu quero fazer um inventário de dívidas. Aí aqui eu vou logo avisando a você. Você vai ter que fazer cortes no seu estilo de vida. E é possível que algumas coisas que você gosta de fazer, você não possa mais fazer. Então vai lhe dar trabalho. Não tem milagre. Vai dar trabalho. Cortar no orçamento dói. Só que é necessário para que você venha a ter saúde financeira, estabelecer limites, abrir mão de alguns custos que muitas vezes se gosta, para poder criar uma reservazinha e sair das dívidas. Dá trabalho. Se você está nesse nível, dá trabalho. Terceiro, é possível que alguém aqui esteja dizendo assim, pastor, eu gostaria de aprender a poupar, aprender a investir. Irmãos, você quer aprender a poupar? Dá trabalho. Porque nós não temos essa cultura da poupança. Sabe como foi que a cultura de poupar chegou na minha vida bem facilzinho, a partir do momento que eu adquiri uma responsabilidade. Quem me ensinou a poupar foram os consórcios. Eu tinha que pagar o consórcio de todo jeito. Aí eu tinha que abrir mão de um bocado de coisa para poder pagar o consórcio. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de reservar um dinheiro e colocar na poupança. Porque o hábito de poupar foi criado e nós precisamos resgatar esse hábito. Não é fácil, porque corta muitas vezes em coisas que a gente gosta, mas é necessário para se ter saúde financeira. E aqui eu vou logo adiantando uma coisa para que você saiba. Saúde financeira, para sair de um patamar inferior para um patamar superior, você vai ter que enveredar por uma crise de desenvolvimento. Nós, seres humanos, vivemos, em linhas gerais, 3 tipos de crise na nossa vida. Irmãos, eu vou descer para ficar mais pertinho de vocês. Falar sobre crise longe de vocês. Falar sobre crise longe de vocês é muito difícil. Olha, o Dr. Gary Collins, que é um aconselhador cristão experiente, ele diz que todos nós haveremos de passar por algum tipo de crise. Primeiro tipo de crise que todos nós passamos, chamadas crises situacionais. É um tipo de crise que acontece que quando você consegue identificar como resolve a crise, e você cria um plano e começa a executar, você volta à normalidade. Um exemplo, você está com as suas finanças, o seu orçamento familiar está batendo a receita com a despesa. Ninguém pode adoecer, não. Não pode quebrar nada dentro de casa. Ninguém pode inventar, não. Está batendo uma com a outra. Aí você está tirando o carro, tal. Aí na esquina bateu.
aquele equilíbrio relativo que você tinha, agora desequilibrou. Vou ter que consertar o meu carro e vou ter que consertar o carro da outra pessoa. Olhou, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um cartão de crédito. Pronto, eu não tenho ponto correr. Conserta o carro da outra pessoa, conserta o seu carro, ficou um rombo no seu bolso. Só que agora você começa a trabalhar, dividir o rombo em 24 suaves prestações. Só que quando terminou as prestações, terminou de pagar, o cara dá aquela respirada, voltou ao normal. Era uma crise situacional. Enquanto a causa não foi descoberta, enquanto não se tinha um plano, o cara se aperreou. Mas depois que ele estabeleceu um plano, se organizou, executou, saiu. Ótimo. Todos nós passamos por crises situacionais, de vários níveis. Irmãos, passamos por crises situacionais. Quando a gente tem uma doença, não sabe o que é, logo de início, quando o diagnóstico não aponta, a gente fica aperreado, perde o equilíbrio. Meu Deus, o que é que eu tenho? Essa dor, tal. Aí quando descobre, começa a tomar o remédio, volta ao normal, a estabilidade volta. Então, existe um cara que é especialista em crise situacional na Bíblia, Jó. No capítulo 1, no encontro, que eu não vou falar sobre isso nas minúcias, vou apenas parafrasear, mas no encontro entre Satanás e Deus, aí Deus diz a Satanás: está vendo ali meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se afasta do mal. Aí Satanás não vai deixar isso barato, mas também tudo que ele faz, o Senhor aprova, o Senhor abençoa. Aí Deus diz: tudo bem, vá, pode mexer aí, mexa com a vida dele. Aí, irmão, de uma tirada só, ele perdeu os seus bens, seus recursos, ele perdeu a importância que ele tinha dentro da comunidade, ele perdeu a sua família, perdeu os seus filhos. No final do capítulo 1, como é a postura de Jó? Nu vim para essa terra, nu sairei dela, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a postura para enfrentar a crise situacional. E entenda que a crise situacional, como o próprio nome diz, ela é de momento, é aquela situação, é aquele momento. Vai ter solução. O tempo passa, você resolve, depois o equilíbrio volta novamente. No capítulo 2, no livro de Jó, esse encontro entre Satanás e Deus ocorre de novo. E você vai ver, e o texto das línguas originais dá a entender assim, que Deus vai com uma certa ironia para Satanás, dizendo assim: eu não disse a tu, está vendo ali o meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se afasta do mal. Aí Satanás vem: mas também, pele por pele, ele tem saúde. Aí Deus: tudo bem, vai lá. Liberou. Aí, meu irmão, as chagas e as questões que chegaram na vida de Jó são tão pesadas, são tão fortes. A gente não tem como verificar um quadro real assim, se não andar ou se não ler do capítulo 4 até o capítulo 38, porque aqui e ali tem uma característica da saúde de Jó que é liberada. Não foi só o caco de telha, as feridas com pus, não foi só isso não. Ele perdeu os dentes, ele ficou magro, esquelético, ele tinha mau hálito, ele teve problemas emocionais fortíssimos. Agora o livro de Jó nos mostra algo profundo do coração dele, que nós precisamos ter como atitude quando as dificuldades chegam. No capítulo 3, Jó fala da boca para fora, porque ele está sem saúde. E no capítulo 3 ele começa a dizer: maldito o dia que disseram na casa da minha mãe que nasceu um menino. Maldito o ventre que gerou esse menino, falando sobre ele mesmo.
Mas quem é que nunca disse nada da boca para fora? Porque o que havia de realidade que estava plantada no coração de Jó e que Deus conhecia, está no capítulo 19, no versículo 25, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo vai se levantar. Essa esperança, irmãos, precisa estar acesa dentro de nós, que enfrentamos as crises situacionais, para que nós possamos vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise situacional, como o próprio nome diz, é situacional, ela vai passar. Mantenha a esperança acesa do seu coração. Agora, irmãos, existe um outro tipo de crise, chamada crise de desenvolvimento. É quando você sai de um patamar para um outro patamar superior. E, geralmente, para as questões financeiras, muitas vezes nós passamos por crises de desenvolvimento. Crises que são geradas para que a gente possa sair de um patamar ruim para um patamar melhor. Por exemplo, o cara está cheio de dívida. Está cheio de dívida? Está. Cartão de crédito, está por aqui as dívidas. Ele vai ter que criar um plano, ele vai ter que renegociar suas dívidas, e ele vai ter que criar o hábito, irmãos, de trabalhar sem precisar tanto desses cartões de crédito. Refazer o seu jeito de ver a questão financeira, refazer o seu jeito de resolver as coisas. Esse tipo de mudança é chamado crise de desenvolvimento. Por quê? Porque quando ele enfrenta, ele fica mais forte. Ele agora tem conhecimento e tem força para viver um novo patamar, para viver uma nova história. Percebe? Irmãos, não existe desenvolvimento sem dor. Eu já disse isso aqui várias vezes. Não existe desenvolvimento sem dor. Se você quer ter desenvolvimento espiritual, é Bíblia e oração. Se você quer ter desenvolvimento emocional, irmãos, a gente tem quando enfrentamos os nossos medos, quando as pessoas dizem não para nós, a gente tem que entender que a vida é cheia de limites. Por que é que essa geração atual, ela tem tantas dificuldades? Porque retiraram os limites dela. É uma geração que pode tudo, é uma geração que não gosta de sofrer, muito embora o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento chega na nossa porta, mais dia ou menos dia, e nós precisamos ser fortes para enfrentar o sofrimento. É simples. Tem um cara na Bíblia que é especialista em crise de desenvolvimento. No livro de Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis, e você, quando pegar o livro de Gênesis, vai ler, você vai ver que o livro de Gênesis é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o 11, são os princípios. Do capítulo 12 até o 50, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. O último patriarca, José. José, ele sofreu seríssimas crises de desenvolvimento. José foi vendido pelos seus irmãos. Olha a quantidade de coisa difícil que José passou. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi viver na casa de Potifar. Ele foi punido porque fez o certo do jeito certo. Olha que lição pesada. E outra coisa, Potifar, ele sabia que a mulher dele não era essa santidade toda não, porque ele podia ter matado José. Ele podia, irmão, vamos observar o texto bem direitinho, ele podia. Se ele quisesse, ele podia. Mas ele sabia que havia alguma coisinha por ali. Pegou José, botou no cárcere. O que foi que aconteceu lá no cárcere? No cárcere, ele viveu a sua situação. E criou um ambiente de credibilidade ao ponto do chefe lá, do cárcere, botar ele como um cara que coordena, que organiza tudo. E foi criando nele experiências. Resultado, ele saiu do cárcere no Egito para ser, aos 34 anos, a segunda pessoa mais importante do Egito. Agora olhe para a vida de José e olhe o quanto ele sofreu. Olhe as experiências que ele teve. Crise de desenvolvimento, irmãos, é assim.
Não existe desenvolvimento sem dor. Alguém aqui faz academia ginástica? Eu fazia, agora eu não estou tendo condição de ir, minha esposa não tem condição de ir. Eu também não gosto muito, não. Para ser bem sincero, eu não estou nem tão alegre, assim, estou muito triste, né, com essa situação. Existe um exercíciozinho lá, irmão, chamado leg press, que é de perna. Você se deita e você fica com a perna mesmo assim. Né? Aí o instrutor, ele chega, bora, rapaz, tá maneiro. Aí mete peso, e o cara só suando, tremendo. Irmão, quando ele sai da academia para entrar no carro, o cara sai... Abre a porta. Quando chega em casa, minha filha, traga aí um sanduíche de Dorflex, porque todo quebrado. Agora só tem uma coisa. Se não for assim, não tem desenvolvimento. Eu, para fazer abdominal com essa coisinha? Prancha, você quer ter um conceito de eternidade? Faça 1 minuto e meio de prancha. Você sabe o que é eternidade? Só fez 15? Tem que fazer pelo menos 40. Aí o camarada sai com isso aqui tudo e dá ponto, não pode nem rir. Mas se não for assim, não emagrece. Sabe por quê, irmão? Porque o desenvolvimento tem disso. Se a pessoa não se submeter, se ela não sofrer, se ela não se esforçar, ela não aprende, ela não passa de um patamar inferior para um superior. Então, meu irmão, entenda que se você vai enveredar por melhorar a sua questão financeira, você vai ter que se esforçar. Seja para sair de dívida, vai ter que se esforçar. Seja para conhecer sobre a aposentadoria, vai ter que ler, vai ter que se esforçar, vai ter que se debruçar, vai ter que entender como é que funciona. Seja para melhorar os seus planos, não sei, de qualquer nível que você tem que se esforçar, tem que enfrentar uma crise de desenvolvimento. E hoje, irmãos, eu gostaria de justamente, como é o início, gostaria que você olhasse esses 3 objetivos aí. Não sei onde é que você se encaixa. Se você só quer se planejar, melhorar os seus planos, se você está endividado, se você só quer saber sobre poupança, sobre investimento, não sei. A gente vai... Eu citei aí 3 possibilidades. Não sei como é que vocês se encontram. O que eu sei dizer é que é do interesse de Deus que você seja bem-sucedido nisso. Porque se nós sabemos gerenciar os nossos recursos e se colocamos Deus no trono do nosso coração, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Hoje eu falei sobre esse princípio, que é o princípio do esforço. Tem que ter esforço para ter uma vida produtiva. Tem que ter esforço para ter uma vida produtiva. Recentemente terminei uma pós-graduação na área bíblica. O que foi necessário para fazer essa pós-graduação? Tempo. Onde foi que eu arrumei tempo? Ligeirinho, irmãos. Redes sociais. Cortei tudo que eu tinha de rede social, fiquei com uma só, vendo 10 minutos por dia. Aí apareceu tempo para eu investir num curso. Será que a pessoa não gosta de ver, principalmente as confusões que está agora? Hein? Só que é até ruim, irmão, ver essas confusões do jeito que está.
Mas sabe de uma coisa? Vou fazer alguma coisa mais produtiva com o meu tempo. Cortei aqui, ganhei ali. E assim vai, irmãos. Esforço. Tem que ter esforço. Só que agora, irmãos, eu gostaria de interceder. Não tivemos um ano fácil. O Brasil, ele passou por muitas dificuldades. Passamos aí pós-pandemia. Tem gente que perdeu o seu trabalho, não conseguiu uma outra colocação ainda. Tem gente que está tendo que empreender à força. Por quê? Porque como as portas de trabalho estão fechadas e o cara não pode ficar parado, ele tem que fazer alguma coisa. Só que empreender à força, sem ter o devido conhecimento, pode trazer para ele dores. Ele pode contrair dívidas que ele não sabia, ou criar uma situação que ele não queria. E neste sentido, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos sobre a questão, digamos assim, econômica do nosso país, e para que portas de emprego possam ser abertas, sobretudo aos irmãos que estão precisando dessas portas de emprego. E eu gostaria, irmãos, de que nós fizéssemos essa oração de joelhos, colocando diante do Senhor cada caso. É possível que alguém tenha chegado aqui com essa dificuldade. Não está encontrando uma colocação no mercado de trabalho. Eu tenho um irmão, um amigo muito do meu coração, que ele não, por causa da idade, está tendo dificuldade de encontrar um espaço no mercado de trabalho. É uma pessoa que já tem mais de 50 anos de idade, está tendo dificuldade. Está difícil, não está fácil. E para alguns limites, tanto de idade quanto de condições de conhecimento, fica mais difícil ainda. Nós precisamos reconhecer essas coisas. Então, eu gostaria de convidar quem tem condições a se ajoelhar comigo para que nós possamos orar pela economia do nosso país e orar para que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui de joelhos neste momento, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Não há nenhum outro Deus além do Senhor. Tu és soberano, poderoso, o eterno. Pai, nesse momento, como igreja do Senhor, nós queremos interceder, Pai, pela economia do nosso país. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que a economia do nosso país possa encontrar os rumos do desenvolvimento da produtividade. E nesse momento, Senhor, nós também queremos colocar diante de Ti, Senhor, irmãos de nossa igreja, irmãos, pessoas que nós conhecemos, às vezes dentro das nossas casas, nas famílias, que estão desempregadas. E eu quero te pedir, Senhor, um milagre específico nesse sentido. Abre portas de trabalho, Senhor, para essas pessoas. E mesmo diante desse quadro tão difícil, Pai, de forma milagrosa, elas possam retornar ao mercado de trabalho o mais rápido possível. Meu Deus, meu Pai, muitas vezes são pessoas que já vêm lutando há anos para que uma porta no mercado de trabalho seja aberta. A desesperança já bateu no coração. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor aqueça a chama da esperança nos nossos corações
e que a gente venha, Senhor, a tomar decisões acertadas. Pai eterno e santo, abre portas de emprego. Senhor, no nome de Jesus, reaquece a nossa economia. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ultrapassar essa crise que temos agora e que o Brasil possa encontrar as raias do desenvolvimento. Senhor, essas são as causas pelas quais a tua igreja ora. Nós clamamos no nome de Jesus, a igreja diz amém. Podeis ficar em pé, queridos. Irmãos, eu gostaria de fazer um segundo momento de oração. Pode sentar. Nesse segundo momento de oração, às vezes existem coisas que nós sofremos. Não fomos nós quem provocamos, mas nós sofremos. Vendeu o produto, a pessoa que comprou não pagou. Tem dívidas que estão em aberto. Às vezes, a pessoa que está devendo não saldou ainda. Às vezes é uma causa na justiça, que o tempo vai passando, e a gente não vê resultado, muito pelo contrário. Quando a gente pensa que vai resolver, aí o pessoal do cartório da justiça vai e bota lá embaixo de novo. Aí tome tempo. Irmão, se existe alguém aqui que, neste sentido, precisa de oração para que abra portas do ponto de vista jurídico, administrativo, que essas portas sejam abertas, ou do ponto de vista financeiro, alguém que está devendo dinheiro, que não pagou e que está afetando, eu gostaria de desafiá-lo, no lugar onde você está, que você fique em pé para a gente poder orar por você. Amém. Irmãos, todos esses irmãos que se levantaram aí, você está vendo ali, tem um irmão ali atrás. As pessoas que estiverem próximas a alguns desses irmãos aí, por favor, só faça tocar nele assim, no braço, no ombro, para ele perceber que a igreja está intercedendo por ele. Não deixe ninguém sozinho não, por favor. Isso. Toque, isso. Para que ele possa perceber que a igreja está intercedendo. Como diz o texto de Gálatas, dividindo as cargas uns dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, esses irmãos se levantam, dizendo que existem portas que estão fechadas, pessoas que devem que não pagaram, e questões jurídicas que estão travadas. Pai eterno e santo, essas causas nós colocamos nas tuas mãos e descansamos agora no nome de Jesus. Que toda sorte de ansiedade caia por terra do nosso coração. Meu Deus, meu Pai, Tu és grande, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ministre paz aos seus corações. E que mais dia ou menos dia, eles venham contar do testemunho da ação do Senhor na causa deles. Pai, nós cremos, nós oramos